estamos de volta com o debate do segundo turno das eleições municipais 2012, ao vivo na TVE Juiz de Fora, canal 12, com transmissão simultânea pela Rádio Globo AM 910. Neste segundo bloco, nós vamos ter perguntas e respostas entre candidatos. Por sorteio será definido o primeiro a perguntar. Ele terá no máximo 1 minuto para formular a pergunta. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder e aquele que formulou a pergunta vai ter 1 minuto para comentar. Cada candidato terá direito a 2 perguntas. Nós vamos sortear agora o candidato que vai dar início ao rodízio de perguntas desse bloco. Candidato Bruno Siqueira, por favor, você tem 1 minuto para... Fazendo a pergunta para a candidata Margarida Salomão a respeito dos CONCEPs. É importante primeiro esclarecer para o telespectador que não saiba o que é um CONCEP. O CONCEP é o Conselho de Segurança Pública, que faz com que as pessoas nos bairros da cidade possam se reunir e auxiliar a Polícia Militar, os órgãos de segurança em relação à segurança pública. Então, é um conselho importante no contexto de fazer parcerias com a Polícia Militar e também com a Prefeitura de Juiz de Fora, quando tem a participação da Prefeitura, para poder ajudar na segurança pública. E nós sabemos que a segurança pública é fundamental para garantir a qualidade de vida do cidadão, a sensação de segurança. Então eu pergunto à candidata Margarida qual é a opinião dela em relação aos CONCEPs. E é muito importante, exatamente como eu disse, que o cidadão entenda bem o CONCEP, essa sigla, para poder entender também a nossa pergunta. Candidata Margarida tem 2 minutos para a resposta. Uma pergunta muito importante, porque nós sabemos que em Juiz de Fora a questão da segurança é uma das maiores preocupações do cidadão. Então, havendo um conselho do qual ele possa participar e trazer sua contribuição, eu acho que isso melhora a qualidade da intervenção possível, da ação que tem que ser necessariamente integrada, da Guarda Municipal, que é uma guarda que precisa de ser equipada, que precisa de ter o seu efetivo recomposto, na integração com a Polícia Federal, com a Polícia Estadual, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Essas, ambas, estão com efetivos muito reduzidos. Então, é muito importante que nós consigamos ter um desempenho bem coordenado, um desempenho, inclusive, ostensivo, para que o cidadão se sinta seguro, se sinta tranquilo quando ele se desloca pelas praças, pelas ruas. E eu acho que uma outra coisa muito importante é que a Prefeitura facilite a implantação das AISPs, as Áreas Integradas de Segurança Pública, uma outra sigla que também devemos esclarecer, porque nós estamos estudando para ser prefeito, né, Bruno? Mas nem todo mundo está nesse mesmo ritmo. Então, as AISPs também são muito importantes, porque uma das demandas que eu mais escuto na cidade é a necessidade da regionalização do atendimento de segurança. Já que nós não temos mais os postos policiais, bom será se nós, pelo menos, pudermos contar com as forças organizadas, integradas, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, as polícias militar e civil, de tal modo que isso permita ao cidadão uma sensação de segurança e maior tranquilidade. Obrigado, candidato. O candidato Bruno tem 1 minuto para o comentário. Eu concordo com muitas das afirmativas da candidata Margarida Salomão, que é muito importante que nós possamos exatamente dar sequência nesse trabalho dos CONCEPs. Os CONCEPs são fundamentais para poder atrair a população, juntamente com a Polícia Militar, com a Prefeitura de Juiz de Fora, a Polícia Civil, para que, de forma parceira, todos possam atuar para melhorar a segurança pública do município. Além dos CONCEPs, para melhorar a segurança, nós iremos também instalar na nossa administração o programa Olho Vivo, em que câmeras de vigilância serão instaladas, primeiramente no centro da cidade, posteriormente em Benfica e em São Mateus e posteriormente indo para outras regiões e outros bairros do município. Isso faz com que a Prefeitura possa integralizar melhor na segurança pública, valorizando também os guardas municipais e dando a eles os equipamentos necessários, juntamente com a população, Polícia Militar, Polícia Civil e, em alguns casos, também com a Polícia Federal. É fundamental que a população de Juiz de Fora possa se sentir mais segura nos próximos anos na nossa cidade. Obrigado, candidato. Dando sequência à rodada de perguntas, a candidata Margarida tem 1 minuto para formular a sua primeira pergunta ao candidato Bruno Siqueira. Então, Bruno, agora nós temos que clarear algumas dúvidas que há aí em relação ao nosso debate, não aqui hoje, mas no nosso debate público. No primeiro turno, você declarou que o aumento do IPTU era abusivo.
declarou isso pessoalmente, declarou isso na sua propaganda da televisão, em material gráfico. Agora você está me chamando de demagoga porque eu estou propondo a sua redução já no ano que vem. Aí eu queria que você me convencesse de que você não está sendo incoerente. Candidata, eu agradeço a pergunta, mas em momento algum eu chamei a senhora de demagoga, a candidata de demagoga, em função da redução do IPTU. O que eu disse e volto a afirmar é o seguinte. Primeiro, sou contra aumentos abusivos do IPTU, não só nesta gestão, mas também na gestão do candidato Alberto Bejanno, que foi apoiado pelo seu partido em 2004 e saiu preso de Juiz de Fora, indo para Contagem, onde ele ficou preso lá em função dos malfeitos que realizou. E a proposta que ele fez naquela ocasião foi também de redução de impostos. Nunca disse em relação ao IPTU, porque o IPTU é o imposto que tem que ser justo para o cidadão. E é por isso que na nossa administração iremos fazer um estudo criterioso em relação ao IPTU para que as distorções sejam verificadas. Eu não quero apenas 10%, em alguns casos podem ser 20%, 30%, mas isso tem que ser estudado. Não pode ser feito de forma linear, porque em alguns casos, pessoas que podem pagar o IPTU estarão sendo beneficiadas, enquanto que aqueles que poderiam ter um desconto maior estão sendo prejudicados. Então, a nossa afirmativa é em relação a, no segundo turno, de forma linear e prejudicando as pessoas que mais precisam e que não poderiam pagar um IPTU tão caro em alguns casos, vão ser penalizadas, enquanto que outras que podem pagar o IPTU vão ser beneficiadas. E é assim que nós queremos caminhar na nossa administração. Nós, quando temos um problema de saúde, vamos ao médico e o médico manda fazer um exame para ver qual que é a melhor receita. E é dessa forma que vamos fazer. Vamos fazer uma análise criteriosa para ver qual que é a melhor receita para poder verificar a questão do IPTU. Porque senão vai ter um efeito colateral, que vai ser prejuízo na educação, na saúde, na segurança pública. Então nós vamos analisar as contas da prefeitura e quais são os verdadeiros problemas em relação ao IPTU para tomarmos medidas eficientes que não vão prejudicar a população de Juiz de Fora. Obrigado, candidato. Candidata Margarida tem 1 minuto para o comentário. Bom, em primeiro lugar eu queria deixar claro, em função dessa associação que o Bruno está fazendo entre a gente e o Bejanno, que o Bejanno não foi preso por ter proposto redução do IPTU. Né? E a redução do IPTU, quando apoiada em estudos técnicos qualificados, como os que a minha equipe fez, é absolutamente possível, e não apenas possível, é necessário que a gente deixe a população um pouco mais de dinheiro no bolso, e essa redução linear não prejudica ninguém, beneficia a todos. Eu entendo que isso possa ser aprofundado com um pouco mais de tempo dentro da prefeitura. Mas como nesse momento a gente já quer conceder um alívio, a gente quer garantir que nós temos coragem, nós temos competência técnica e nós temos experiência para imediatamente apresentar alguma coisa que é uma boa notícia para a nossa população. Obrigado, candidata. Seguindo a ordem desta rodada de perguntas, o candidato Bruno Siqueira tem agora 1 minuto para formular a sua segunda pergunta, candidata. É até importante a segunda pergunta para esclarecer a candidata em relação às propostas que eu considero demagogas e eleitoreiras. Até mesmo porque a candidata no primeiro turno, em momento algum, falou em redução de impostos. E agora, no segundo turno, ela coloca uma proposta em relação à redução do ISS. E aí eu faço a pergunta à candidata, primeiro, qual que é o impacto das finanças públicas em relação a esse ISS? E quem seriam as pessoas mais beneficiadas, na visão dela, em relação à redução do ISS para Juiz de Fora? Candidata tem 2 minutos. 2 coisas. Em primeiro lugar, segundo turno é exatamente para a gente poder avançar no detalhamento das nossas propostas. No primeiro turno você tem um congestionamento de candidaturas e nós dois, inclusive, nunca pudemos ter um papo franco e aberto como esse que nós estamos tendo agora. Então, eu quero dizer que no meu programa, na página 63, a gente já apontava que o Pacto do Desenvolvimento implicava em mudanças tributárias. Nós agora estamos detalhando que mudanças são essas. E aí eu quero te falar, com relação ao ISS, como você sabe, nós temos 2 alíquotas em Juiz de Fora. Umas de 5%, que exatamente pega quem? Pega o pessoal da informática. Ora, se nós queremos um desenvolvimento com base tecnológica, uma condição que nós temos que aliviar é exatamente para esse pessoal. Esse é um pessoal qualificado, Juiz de Fora tem tudo para se tornar um polo nessa área. Por exemplo,
a redução do ISS os beneficiaria muito. Sabe a quem mais beneficiaria? A quem tem barbearia, a quem tem salão de cabeleireiro, a quem tem, acreditem vocês, uma lojinha de chaveiro. São os pequenos empreendedores que, na verdade, seriam mais beneficiados por essa medida. Porque os hospitais, você sabe, já pagam com alíquota de 3%. As gráficas de grande porte já trabalham com alíquota menor. Então, essa alíquota de 2% tem, inclusive, o objetivo de aumentar a base da arrecadação. Quantos jovens que nós conhecemos que estão abrindo firma em Ubank, em Matias, por causa da desvantagem tributária de Juiz de Fora? Eu tenho certeza que, fazendo essa proposta, a gente vai trazer esse povo de volta. Com isso, mais imposto será arrecadado no Juiz de Fora, estaremos gerando emprego e tornando a vida mais dinâmica e melhor para o nosso povo. Obrigado, candidata. Candidato Bruno, tem 1 minuto. Fiz uma pergunta muito clara. Qual que é o impacto nas finanças públicas municipais em relação à redução do ISS proposto pela candidata Margarida? E ela não respondeu. Não respondeu porque talvez não saiba. São em torno de 25 milhões de reais por ano que se perde em receita da forma que a candidata está propondo a redução do ISS. É evidente que em algumas áreas, como foi colocado, a área de tecnologia, também sou favorável à redução, mas de forma linear, os maiores beneficiados são as maiores empresas, como os bancos, que vão deixar de pagar ICS, que vão para o bolso da Prefeitura de Juiz de Fora, para os cofres públicos municipais, para a saúde, para a educação, para valorizar você, servidor público municipal. Então, quando se faz uma proposta como essa, de forma eleitoreira, no segundo turno, sem nenhum tipo de estudo, não se sabe nem qual que é o impacto, está prejudicando você, cidadão, e beneficiando os grandes bancos que vão ter grandes recursos com essa proposta que foi colocada pela candidata Margarida Salomão. Candidato, obrigado. Candidata Margarida Salomão tem agora 1 minuto para formular a última pergunta dessa rodada. Eu vou aproveitar essa oportunidade, já que agora nós estamos debatendo de verdade, para dizer que o impacto da redução do ISS, junto com a isenção do IPTU, não chega a 2% do orçamento municipal. 25 milhões de reais. Num orçamento que neste ano é de 1 bilhão e 400 milhões, pelo amor de Deus, vamos convir que é absolutamente muito pouco. E com a perspectiva de ampliar a base de arrecadação, já que muita gente volta para a cidade. Eu até sou a favor, Bruno, que nesse caso se diferenciem os bancos dos demais contribuintes. O que eu queria te perguntar é o seguinte: por que você agora passou a achar que a redução do IPTU não é uma boa coisa para fazer nesse momento para a população de Juiz de Fora, se no primeiro turno você disse que essa era uma área que devia ser corrigida na gestão da prefeitura? Candidato Bruno, 2 minutos. Primeiramente, a candidata quer colocar palavras que eu nunca disse. Nunca disse que não vou estudar a redução do IPTU, analisar como que está o IPTU de Juiz de Fora. A candidata, ela faz uma proposta para a população e quer que a minha resposta seja contrária à proposta dela. Fique com a sua proposta, candidata, que eu continuarei estudando caso a caso de forma muito criteriosa, até porque é assim que eu faço a gestão de tudo. Então, não só da minha vida particular, como também em tudo que eu já tive a oportunidade de gerir, como a Câmara Municipal de Juiz de Fora. É fundamental que fique claro que a candidata colocou na televisão uma proposta em relação ao ISS de forma generalizada, beneficiando os grandes bancos, e agora, no debate, quando ela verificou que essa proposta não tinha nenhum tipo de consistência em relação ao que a população deseja, que é impostos justos em relação ao ISS, que nós iremos ter na nossa administração, fazer uma análise criteriosa de quem pode pagar mais, eu dou mais um dado para a candidata. A Concer, que é a empresa concessionária que passa aqui por Juiz de Fora, também será uma das grandes beneficiadas com essa redução do ISS.
nunca fui contrário a um estudo criterioso em relação ao IPTU e faremos assim na nossa administração, porque é assim que a população mais carente, que precisa dos impostos municipais sendo bem empregados para a saúde, para melhorar a atenção primária à saúde, para a educação, para ter hospital de qualidade, vai ter um retorno em relação aos impostos municipais. E também é importante dizer para a candidata que o orçamento de 1 bilhão e 400 milhões não são de recursos que nós temos para custeio, são de convênios, são de recursos que vêm para a cidade também para obras. Então não é um orçamento de 2% só quando ela diz que vai ter diminuição de receita. É muito mais em relação aos investimentos, à valorização do servidor público, que é fundamental ser realizada com esse recurso do ISS que ela quer dar de bandeja para os grandes bancos da nossa cidade. Candidato, obrigado. Candidata Margarida, 1 minuto. Essa posição fiscalista é a mesma que tem prevalecido, por exemplo, no governo de Minas, que tanto demorou a acordar para o fato de que a Lei Rosinha estava tirando empresa de Minas e levando para o Rio de Janeiro. É a mesma posição que levou a que nós perdêssemos tantas empresas que estão hoje sediadas em Matias Barbosa. Eu quero dizer a vocês que essa redução é em prol do desenvolvimento. Se há desigualdade, nesse momento já há. As grandes gráficas pagam ISS com alíquota inferior à das pequenas. Então, há coisas para serem corrigidas. O que eu estou propondo é uma medida emergencial. E, de todo modo, eu quero dizer que, no primeiro turno, o discurso do candidato era um discurso eleitoreiro, porque ele fazia uma denúncia de uma situação que ele não pretendia corrigir, ou que, então, ele não tem coragem para corrigir. Obrigado, candidata. No próximo bloco, nós teremos perguntas dos eleitores. Eleições 2012, debate ao vivo, TVE e Rádio Globo. A gente volta já.